Senhor presidente, eu pedi a palavra para fazer um registro rápido, mas de extrema importância para os estados da Amazônia, principalmente os nossos estados, o meu estado de Roraima, o estado de Vossa Excelência, o Acre, o estado do senador João Capibaribe, o estado do Amapá, que é uma emenda constitucional, uma proposta de emenda constitucional do senador José Sarney, nosso querido presidente Sarney, que muda o texto da Constituição para dizer o seguinte: artigo 98 das disposições constitucionais transitórias. As isenções, os benefícios e os incentivos fiscais previstos nas leis federais vigentes em 1º de janeiro de 2013 e destinados especificamente à Amazônia Ocidental e áreas de livre comércio permanecerão em vigor enquanto mantida a Zona Franca de Manaus. Portanto, senador Jorge Viana, essa emenda constitucional do presidente Sarney estende o prazo das EPEs, Zonas de Processamento de Exportação, e das áreas de livre comércio para o igual prazo da área da Zona Franca de Manaus. Exatamente para que nós tenhamos igualdade. A Zona Franca de Manaus hoje já é um diferencial perante os nossos estados no intuito de certa forma, agregar ou puxar ou concentrar riquezas, né? Eu tenho defendido que cada área de livre comércio da Amazônia vire um satélite da Zona Franca de Manaus com orçamento próprio, no sentido exatamente de diversificar o desenvolvimento e a industrialização sustentável na Amazônia. Então, essa proposta do senador Sarney tem todo o nosso apoio. É uma emenda constitucional que nós vamos lutar na CCJ para ter prioridade, para que nós possamos remetê-la para a Câmara dos Deputados, para que ela possa ser aprovada. É uma emenda que faz justiça a todos os estados da Amazônia. Eu sei que é contra o regimento, senhor presidente, mas o senador Randolph pede uma parte, como eu vou falar, já vou encerrar meu pronunciamento, farei muito rápido e eu concedo a parte ao senador Randolph. Descendência, senador Jorge, mas um tema tão importante para nossa região e como nós estamos com plenário. Casa, inclusive, tem que resgatar a sua prerrogativa do debate. E aqui, sem prejuízo aos colegas inscritos, acho que esse debate é da maior importância para a federação, especialmente para a Amazônia brasileira e os estados do norte também. Especialmente para os nossos estados. E como estamos com o plenário, nesse momento, dominado por maioria de senadores amazônidas, podemos estender a importante informação que o senador Romero traz para cá. Senador Romero, na verdade temos um decreto 7212 de 2010 que comete uma gravíssima injustiça. Tratou da Zona Franca de Manaus sem tratar das áreas de livre comércio. Ora, esses regimes das áreas de livre comércio são tidos, em especial pelos nossos colegas do Centro-Sul, como regimes de exceção. Eu queria primeiro, é importante nós trazermos na Federação Brasileira uma reflexão sobre como a riqueza ficou concentrada no Brasil, no Centro-Sul. Ficou concentrada devidamente aos incentivos fiscais e às vantagens e o modelo de desenvolvimento constituído, principalmente no final do século XIX e início do século XX, que concentrou, é de conhecimento de todos, a famosa República Velha, que concentrou o desenvolvimento, notadamente no centro-sul do país, notadamente em São Paulo e Minas Gerais. As áreas de livre comércio são fundamentais para o desenvolvimento da Amazônia. E é uma injustiça enorme a Zona Franca de Manaus ter sua vigência prorrogada até a terceira década e na Constituição. E ter isso previsto na Constituição e as áreas de livre comércio tão importante para nós não ter isso previsto. Tão importante quanto essa proposta de emenda constitucional, da iniciativa do senador José Sarney, que Vossa Excelência aqui traz, é fundamental a articulação que estamos mobilizando juntos em relação e que Vossa Excelência trouxe ainda há pouco boas notícias no contato com o ministro da Fazenda e com o secretário executivo do Ministério da Fazenda, sobre a medida provisória 599, que mantém o mesmo, na verdade, na prática, mantém mais uma vez um sistema de excetuação de privilégio para a Zona Franca de Manaus, como se o modelo não fosse o mesmo. O modelo de Zona Franca de Manaus é o mesmo para as nossas áreas de livre comércio, ou seja, é propiciar o desenvolvimento regional. Não pode existir e não pode o Ministério da Fazenda e não é possível também a Constituição, por isso, muito bem
proposto a proposta de emenda constitucional do senador José Sarney, não pode a Constituição, o Ministério da Fazenda, pensar na Zona Franca de Manaus como uma ilha de excelência, excetuando os regimes que também têm que ser excepcionais para o desenvolvimento da Amazônia nas áreas de livre comércio. Quero cumprimentar Vossa Excelência e oxalá nós possamos, da Amazônia, nossos estados, Acre, que está presidindo hoje, Roraima, que está na tribuna, Amapá, que está parteando, temos economias parecidas e somos irmãos na nossa formação e constituição natural. É fundamental nós obtermos 3 vitórias decisivas para os nossos estados aqui no Congresso Nacional nessa semana. O Fundo de Participação dos Estados, a manutenção das nossas áreas de livre comércio, tanto com a aprovação da proposta de emenda constitucional, tanto quanto também com a aprovação da alteração na medida provisória 599. Eu agradeço a parte de Vossa Excelência, senador Randolph. E, sem dúvida nenhuma, é importante lembrar, primeiro, que foi o presidente Sarney quem, primeiro, como presidente, criou a área de livre comércio e ZPR no Brasil. Ele inseriu no discurso econômico essa questão quando era presidente. E é importante lembrar que essas áreas de livre comércio, elas não podem mais ser expandidas. As que existem, já existem, e pelo acordo do Mercosul não se pode mais criar área de livre comércio. Então, esses direitos, essas vantagens comparativas que são importantes para a nossa região, não poderão ser estendidas para o resto do Brasil. Então, na verdade, é algo que precisa ser consolidado como efetivamente um diferencial para a nossa região amazônica. Eu ouço com muita satisfação o senador Capiberibe. Senador Romero Jucá, o Brasil precisa ser pensado como um todo. Não podemos imaginar o Brasil do Sul e esquecer que existe essa região fantástica que é a Amazônia. Mas, infelizmente, o que a gente sente é ainda uma certa cegueira. É como se essa região fosse invisível diante dos graves problemas do nosso país. Essa aí não entra, a não ser como celeiro de matérias-primas, enfim, de riquezas para facilitar ainda mais o desenvolvimento de outra região. Eu acho que, como nós não podemos mais criar, como é que nós vamos extinguir as poucas que temos, e principalmente dentro da Amazônia? Eu acho que o senador José Sarney, a sua emenda, precisa ser apresada porque tem prazo, nós precisamos apressar, porque temos prazo e precisamos acelerar essa aprovação. Era isso, eu parabenizo pela lembrança e espero que os nossos pares, né, atentem para os prazos para que a gente não perca o mínimo de conquista que nós temos. Eu agradeço a parte de Vossa Excelência, senador Capiberibe, e peço a transcrição, senhor presidente, da proposta de emenda constitucional do presidente Sarney, registrando que nós vamos acompanhar na Comissão de Constituição e Justiça a designação e a consequente votação rápida dessa matéria para via ao plenário. Ainda terá aqui a Câmara dos Deputados e, como lembrou o senador Capiberibe, existe prazo, né, para serem findas essas áreas de livre comércio, essas EPEs, e, portanto, nós temos que cuidar para manter esse instrumento e, mais do que isso, implementá-los e dar a condição efetiva de trazerem progresso sustentável, respeitando o meio ambiente para as nossas regiões. Muito obrigado, senhor presidente.